Fazer dieta é sempre sinônimo de sofrimento, e isso faz com que a maioria das pessoas que precisam emagrecer trava uma verdadeira batalha contra a balança. No episódio de hoje, o Saúde em Dia vai te mostrar alguns caminhos diferentes para perder peso. Milagres eu não faço, mas eu te prometo explicar direitinho como cada um deles funciona e eu não vou te enganar. Tudo depende da sua vontade de mudar de hábitos. Algumas vezes, essa relação com a comida está mais vinculada a questões emocionais e por isso é tão difícil alcançar resultados satisfatórios e que sejam duradouros. As tentações estão espalhadas por aí. Quem nunca ouviu dizer que o açúcar é um dos grandes vilões dos regimes? E a oferta de produtos industrializados, prontos para comer, mas que não têm muitos benefícios para a saúde, está aí. Basta dar uma voltinha nas fileiras de qualquer supermercado para se sentir tentado a quebrar a dieta. Por outro lado, a gente pode pensar em reeducação alimentar ao invés de regime, transformando isso numa coisa prazerosa e que nos permita mudar hábitos ruins na nossa rotina. Geralmente, os métodos tradicionais se baseiam no corte de calorias, mas será que eles levam em consideração a ação dos hormônios, que são um componente importante do nosso organismo? A gente tem que levar em consideração que a obesidade, além de ser uma doença crônica, pode ser uma doença genética também, né? É toda uma alteração hormonal, enfim. E do ponto de vista, por exemplo, a tireoide pode ser responsável por lentificar esse metabolismo. Então, de fato, algum problema, alguma outra doença realmente pode tornar o metabolismo mais lento no sentido de não ter uma termogênese eficaz, que porventura o hipotireoidismo desencadeia. E de repente, por exemplo, uma diminuição no trânsito intestinal, que hoje em dia a gente enxerga a obesidade, tipo assim, ó, você tem que ter uma microbiota boa, você tem que ter... por exemplo, a asma é uma outra doença que desencadeia um monte de reações inflamatórias que podem se mesclar aí com a questão da obesidade, dificultar isso. Então, é lógico que a gente tem que avaliar, particularmente, cada pessoa para a gente estar avaliando se esse metabolismo é lento. De fato, existem algumas doenças que podem identificar isso. Algumas outras doenças crônicas também, como o hipotireoidismo, como eu falei, a asma, como, por exemplo, um paciente que tem já uma alteração mais constipado, tem alguma doença intestinal, doença de Crohn, enfim. Alguma doença que possa alterar a microbiota intestinal, que hoje em dia é até um foco de tratamento nosso para a gente tratar a obesidade, é melhorar essa microbiota. A gente observa o tanto que está crescendo aí o uso dos pré-bióticos, dos probióticos. Na verdade, eu acho que é importante que haja um acompanhamento especializado. Né? O nutricionista é muito bacana nesse processo porque ele vai ser o responsável por fazer a dieta, por elaborar a dieta, que também pode ser feito pelo nutrólogo. Mas a diferença, por exemplo, do nutricionista para o nutrólogo é um médico, né, que tem a formação, por exemplo, tem muito mais propriedade em relação a diagnosticar as patologias. Né? Assim, fazer uma dieta, a maioria das vezes a procura é por questões estéticas, né? Assim, eu quero emagrecer para poder ir numa formatura, enfim, preciso perder peso para caber no meu vestido, enfim. O principal foco de procura nossa, a gente observa que é mais estético do que saúde, né? Mas o nutrólogo, além disso, ele pode, às vezes, diagnosticar, avaliar uma disfunção. Por que a pessoa está tendo dificuldade de perder peso ou está tendo uma facilidade muito grande em ganhar? Então, é por causa de um problema tiroidiano, é uma disfunção de vitamina D, né, uma hipoferritinemia, e são todos problemas que a gente tem que tentar sanar para poder ter um bom resultado. Porque, assim, não é só a dieta. É lógico que a gente tem que entender o seguinte: o que é o ganho de peso? Você está estocando mais do que você está consumindo, do que você está perdendo, gastando. Então, o seu consumo está sendo maior do que o seu gasto. Então, a gente tem que tentar atuar nisso. Propor dietas que sejam adequadas para cada pessoa, né? Individualizar isso.
E existem outras formas também, não só em relação às dietas, mas propondo uma atividade física, a gente vai elevar esse gasto energético nosso aí. O endócrino é um profissional clínico, antes de tudo, ele é clínico e ele vai fazer uma avaliação metabólica. A questão do nutrólogo é principalmente também na parte de suplementação. O que é a nutrologia? É a nutrição que a gente consegue dos alimentos, mas suplementando também. A diferença do nutrólogo para o endócrino é um médico clínico. Eu acho que é um médico, como que eu falo? É um médico, eu acho que um pouco mais completo no intuito de poder estar abordando outras patologias, não só relacionadas à questão peso, à questão nutricional, né? Porque, assim, por exemplo, o hipotireoidismo pode ser um problema, uma patologia que influencia indiretamente aí no ganho de peso. Então, o endócrino tem propriedade para estar solucionando esse problema. Na verdade, a gente tem que enxergar a obesidade como uma doença crônica. É uma doença que está crescendo exponencialmente, até mesmo porque a população está envelhecendo. Então, com o envelhecimento da população, a gente observa o sedentarismo, a questão, por exemplo, da resistência insulínica, que o organismo por si só, com a alteração hormonal, né, assim, que é um fator que é próprio da idade mesmo, não tem como a gente evitar de passar por isso. Por exemplo, a mulher entra na menopausa, diminui o estrogênio, né, o homem diminui os níveis de testosterona, né, com a andropausa. Então, assim, o envelhecer gera toda uma alteração hormonal que acaba influenciando essa resistência insulínica. Então, a gente observa que, por exemplo, que um homem de 60 anos, ele tem uma gordura abdominal estocada, ele tem uma circunferência aumentada, né? E essa gordura visceral, ela não é legal, ela é deletéria e é ela que vai predispor aos riscos cardiovasculares. Então, eu acho que é muito mais uma questão de saúde a gente enxergar a obesidade. Porque se eu não trato a obesidade desde a infância, aquela criança vai crescer um adulto obeso, ela vai ter uma predisposição muito maior a desenvolver, por exemplo, um diabetes, né? E outros problemas cardiovasculares, hipertensão arterial. Então, é importante que a gente enxergue a obesidade como uma doença. E o fato de tipo assim, viver engordando, esse efeito sanfona que é tão questionado, é porque eu até considero como se fosse, eu posso dizer que é um mito. Por quê? Não é que você vai perder peso e depois vai engordar tudo de novo, mas porque o próprio organismo da gente é sábio. Então, ele sempre quer voltar para aquilo ali que era o inicial, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer uso, por exemplo, de medicações para poder ajudar, atuando no sistema nervoso central, atuando nas questões, por exemplo, de ansiedade, de compulsão. E aí, quando a gente tira aquilo ali, se o paciente não tiver reeducado, não tiver feito uma mudança no seu estilo de vida, ele vai voltar para o inicial, porque ele não vai ter aquele estímulo ali de estar segurando ele na fome, por exemplo. Então, eu acho que quando a gente chega um paciente para a gente que se propõe a estar fazendo, a perder peso, a melhorar, tanto do ponto de vista estético quanto a qualidade de vida, a gente tem que tentar atuar nisso. Não existe milagres, né? Eu acho que tem que ser tudo muito equilibrado, tem que ser saudável, para o organismo também não sofrer com aquilo ali, com as consequências daquilo ali. Né? Então e a medicação é uma possibilidade que eu acho que tem o seu papel, é importante, porque se eu não conseguir atuar, por exemplo, na sua ansiedade, você não vai conseguir melhorar a sua compulsão. E aí você vai continuar comendo, enfim, não adianta eu propor uma dieta que seja baseada na sua taxa metabólica basal, certinha especificamente para cada indivíduo, mas se eu não atuar nesse fator que está sendo um complicador da nossa resposta aí, a gente não vai chegar a ter resultados. Tudo em metabolismo é tudo muito interligado, então a gente observa que a insulina é um hormônio anabolizante e com o ganho de peso a gente observa que há um aumento dessa resistência insulínica. A gente tem uma hiperinsulinemia, a insulina fica circulando de forma aumentada no organismo da gente, até mesmo porque a adiposidade propicia isso, só que ela não tem a ação normal dela, fisiológica normal. É por isso que aí essa resistência insulínica
leva mais ainda é como se virasse um ciclo vicioso. A resistência insulínica gera um aumento de peso, esse aumento de peso aumenta a resistência insulínica, e aí e essa resistência insulínica, vamos entender como se fosse um processo inflamatório. É como se fosse um ambiente completamente hostil para aquele ganho de peso ali, para aquela propensão daquele ganho de peso ali. Então é muito importante que a gente, por exemplo, com a perda de peso, a gente vai conseguir melhorar essa resistência insulínica. Esse acúmulo de gordura visceral, quando a gente fala que o paciente ele está obeso, ele tem esse acúmulo de gordura, isso predispõe aos riscos cardiovasculares, principalmente isso, porque nessa região central a gente tem um número grande de receptores com ação nesse hormônio. Então, esse hormônio agindo, ele está aumentado a circulação, mas ele agindo de forma errática, então aí a gente vai ter um complicador aí. E uma propensão maior ainda a estocar. Se contar calorias não é sua praia, não desista. Hoje existem métodos que exploram diferentes formas para te ajudar a emagrecer. Já já vou te apresentar algumas excelentes. Dieta, regime, cortar carboidratos, medir porções. Nenhuma dessas ideias são agradáveis e só de pensar já me sinto num pesadelo. E no meio dessa luta contra a balança, a maioria das pessoas está mesmo correndo atrás de saúde e qualidade de vida, e não apenas de uma silhueta bonita na frente do espelho. Não podemos esquecer que a obesidade é uma epidemia mundial que avança a cada ano. Você sabia que a obesidade já atinge quase 20% dos brasileiros e que mais da metade da população, tipo 54%, está acima do peso? Pois é, esses dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde em 2018. Hoje, no Conexão Saúde, vou te ajudar com dicas de incentivo para te inspirar. E tem muita gente que está precisando de um empurrãozinho para buscar formas de perder uns quilinhos e evitar possíveis complicações de saúde. Talvez se inspirar seja uma opção. Tem uma série bem legal na Netflix que fala sobre um jornalista ativista que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o que elas estão comendo. O nome da série é Cooked e é super leve com imagens lindas que defendem a comida de verdade. Ela é dividida em 4 capítulos. Rapidinho você assiste e quem sabe toma uma injeção de ânimo para a mudança de hábitos. Outra dica é um documentário que fala sobre o efeito da má alimentação, principalmente das crianças que por esse motivo estão tendo problemas cardíacos, de respiração e até mesmo diabetes. O Muito Além do Peso, dirigido por Stella Renner, explora bastante essa questão e levanta quem são os principais responsáveis pela ingestão de alimentos super prejudiciais à saúde. Esse você pode assistir pelo YouTube e o link está disponível nas nossas redes sociais. Então, para perder peso você já sabe, ter hábitos saudáveis, alimentação balanceada e praticar atividades físicas. Agora, se você não quer ficar só no mundo das ideias, tem um aplicativo que é bastante útil para essa mudança no estilo de vida. O Dieta Emagrecer registra sua alimentação, mostra quantas calorias você consumiu e ainda dá sugestões para suas próximas refeições. Você consulta seu IMC, que é o Índice de Massa Corporal, e pode atualizar suas metas diárias de acordo com o seu objetivo. Além disso, pode interagir com outras pessoas que também usam o aplicativo. Fácil de mexer e super dinâmico. Lembrando sempre que consultar um médico especialista antes de qualquer dieta ou mudança na alimentação é muito importante. É isso, galera. Menos refrigerante e mais atividade física, hein? Show obesidade! Beijos! Até a próxima! Não existe nada mais frustrante do que o sentimento de culpa quando comemos aquele chocolate proibido e furamos a dieta. Mas você já parou para pensar que essa fome pode ser emocional? Muitas vezes comemos para preencher outros vazios e a participação de um psicólogo no plano de emagrecimento pode ajudar na mudança de estilo de vida e a entender por que muita gente não alcança seus objetivos. Mudar um hábito é difícil porque é um processo. Os nossos primeiros hábitos são originados da nossa infância, então muitas das vezes as pessoas querem fazer uma mudança rápida e acreditam que mudar o rápido pode ser rápido e é um processo. Os primeiros hábitos são originados na infância porque tem muito a ver com o ambiente familiar de cada um e com a questão social que cada um está inserido. Então, mudar um hábito é difícil por isso, porque é um processo e depende muito da constituição familiar de cada um. É específico para cada pessoa. O nosso cérebro, ele é muito inteligente, então nós podemos criar estratégias
de um novo direcionamento. A gente fala ressignificar uma situação. Seria como sugerir para o cérebro uma nova linha de raciocínio, uma rota de fuga, digamos assim. E o segredo para mudar um hábito são as repetições. O cérebro, no primeiro momento, ele pode tender a voltar para aquela rota antiga, mas se a gente permanece naquelas repetições, o cérebro entende como uma nova rota. Ao se propor a mudar, a pessoa tem que criar uma linha de ação para apresentar para o cérebro. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, ele já está acostumado, obviamente, com uma rotina que nós já temos. Mas quando a gente traça uma nova linha de ação, planeja e vai inserindo isso aos poucos na nossa vida, esse cérebro, ele acostuma com essa nova rotina. É claro que no primeiro momento ele tende a voltar para a rotina anterior, mas com as repetições, que é a chave, é o segredo para se criar um novo hábito, esse cérebro entende esse novo caminho. É muito importante dizer que a frequência dessas repetições também ela é muito interessante no primeiro processo, logo no início. Por exemplo, se uma pessoa decide começar uma atividade física, uma caminhada, que a gente recomenda para quem não tem hábito de atividade física, começar por uma caminhada. Aí essa pessoa começa uma vez por semana e na terceira semana reclama que está tendo muita dificuldade de acordar pela manhã para caminhar. Então, essas repetições no comecinho do processo é muito interessante manter uma frequência para que o cérebro entenda que aquela é um novo comando, né? E que se torne uma prática e aos poucos a pessoa vai estar fazendo isso naturalmente e já vai ter gerado esse novo hábito. A psicologia acredita que toda mudança que acontece na nossa vida, ela começa primeiro na nossa mente. Para essa mudança ser verdadeira, ser efetiva, ser significativa, ela tem que começar na nossa mente. Então, nos nossos grupos de qualidade de vida e emagrecimento, a gente trabalha muito essa questão da reflexão e do autoconhecimento. A gente acredita que o autoconhecimento é a chave para todas as mudanças necessárias na nossa vida. Porque quando a pessoa se conhece, quando ela conhece seus pontos fracos, seus sabotadores, fica muito mais fácil ela entender esse processo de emagrecimento que vai muito além da comida. A gente costuma perceber com os grupos que a comida ela se torna, às vezes, um mecanismo de defesa, uma válvula de escape. A pessoa usa a comida para suprir alguma carência afetiva, alguma carência emocional. Tudo isso a gente trabalha nesse autoconhecimento com essas participantes. Sabotadores é tudo aquilo que nos impede de realizar aquele desejo que a gente tem, aquele propósito de vida. No caso da alimentação, são vários. Depende muito também da estrutura familiar e da história de vida dessa pessoa. Porque os nossos primeiros sabotadores, eles são desenvolvidos na infância, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social. Mas são vários, poderia ser uma crença limitante. O que é isso, né? Uma crença limitante é quando às vezes a criança entende ou interpreta uma situação familiar, por exemplo, que ela é incapaz ou que ela nunca vai conseguir realizar alguma coisa. Ela interpreta aquilo na infância e na fase adulta ela generaliza em todas as áreas da vida dela. Então ela fica limitada a usar um potencial que ela tem. Outro tipo de sabotador poderia ser a desmotivação, né? A falta de motivação. Tem muito a ver também com a questão interna. Motivação não é externa, primeiro ela vem de dentro para fora. Por isso é importante o papel da psicologia nesse processo todo de emagrecimento. Tem a ver muito com a autoestima, né? Nos nossos grupos, por exemplo, a gente trabalha a autoestima, a gente trabalha essas questões das crenças, dos sabotadores, a gente trabalha também a questão da respiração, o controle de ansiedade, porque muita gente come por ansioso. Tem gente que está feliz, come, tem gente que está triste, come, tem gente que está chateado, come, né? Usa essa comida como um acalento, né? Para preencher um vazio emocional que ela tem. E esse tipo de pessoa pode fazer qualquer tipo de dieta. Na primeiro abalo emocional que ela tiver, ela não sustenta aquele todo plano alimentar que ela tinha seguido. Nos nossos grupos, nós trabalhamos essa conscientização no primeiro momento para que essa pessoa se entenda, compreenda como ela age, por que ela está comendo assim, por que ela não está fazendo, por exemplo, uma atividade física, né? Esse esclarecimento, esse autoconhecimento, a gente entende que é a chave para começar qualquer processo de mudança.
inclusive na questão do emagrecimento. É possível sim transformar a nossa mente. Nós acreditamos que todo o nosso controle, primeiro, ele vem da nossa mente. Então, no primeiro momento, nós precisamos ressignificar alguma situação, alguma dificuldade, prestar muita atenção nos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos originam os comportamentos. Então, se eu tenho um pensamento, a gente chama na psicologia de automático, disfuncional, ou seja, um pensamento negativo, provavelmente eu vou ter um comportamento negativo. Então, o primeiro passo é rever esses pensamentos, ressignificar esses pensamentos, entender qual a origem desses pensamentos e como nós podemos, com estratégias, ressignificá-los, para que a gente tenha um comportamento positivo. Então, é muito importante a gente analisar esses pensamentos, né, que são chamados pensamentos automáticos disfuncionais, provavelmente vão gerar comportamentos também disfuncionais. Então, se a gente quer ter uma mudança de comportamento, nós precisamos antes mudar esses pensamentos, transformá-los, ressignificá-los para que eles sejam pensamentos disfuncionais, que aí nós vamos conseguir ter um comportamento favorável. Na alimentação isso é fundamental, porque se essa mudança ela já aconteceu na minha mente, quando eu estou diante de um prato de comida, eu vou conseguir extrair desse prato, né, aquilo que eu preciso. Talvez a pessoa tenha uma dificuldade com a comida e perceba que existe um hábito nocivo na questão alimentar, que essa comida vem causando prejuízos, né? Dicas que nós damos para que essa pessoa, para ela entender se é essa a realidade, observar quando ela come, observar se essa fome ela é fisiológica ou se ela é uma fome psicológica. A fome fisiológica é aquela fome que vem gradativamente e que você pode comer qualquer coisa, né? Se está com fome, você pode lanchar, você pode almoçar e é saciada. A fome psicológica ou fome emocional, ela acontece de repente. Geralmente é um tipo de alimento específico, por exemplo, eu quero comer um bolo de chocolate, geralmente está muito ligado ao açúcar e à gordura, porque o nosso cérebro, ele entende isso, né? A parte do cérebro, que é a parte da recompensa, ele sabe que o doce e o açúcar é mais rápido, esse efeito de recompensa, então geralmente são alimentos gordurosos. Então a pessoa começa a observar, porque se essa fome é emocional, ela está comendo exageradamente, ela não está comendo porque ela está com fome fisiológica. E além disso, se auto-observar mesmo, analisar, se autoanalisar. Tem pessoas que têm dificuldade, por isso que a gente orienta um profissional, às vezes uma terapia, para que ela possa se conhecer, porque como eu falei, está muito envolvido com a individualidade de cada um e com as questões da infância, com as questões familiares, como a gente já falou dos sabotadores. Então é muito interessante no primeiro momento essa pessoa se auto-observar. Que fome é essa? Como que ela está vindo? Um exemplo, eu acabei de almoçar, 1 hora depois eu estou com fome. Como assim? Se a gente leva um tempo para que o organismo, né, processe aquele alimento, para que o cérebro entenda que eu já estou saciada. Então, se são em espaços curtos, essa fome não é fisiológica, então tem alguma coisa acontecendo. Uma outra forma de emagrecimento é o coaching, que está dando certo para muita gente. Em seguida, o coach Moacir Rosa explica como este método funciona. Como emagrecer em uma semana? Uma busca rápida no YouTube e você encontra muitas receitas milagrosas para perder 7, 10 quilos, aparentemente sem esforços. Dieta do chá de hibisco elimina até 4 quilos em 15 dias. Como emagrecer 10 quilos em uma semana sem fazer dieta nem academia? Fácil e barato. Dieta da sopa detox milagrosa. As opções são variadas. As promessas tentadoras para perder muito peso em pouquíssimo tempo acabam fisgando muita gente. A Associação Brasileira de Nutrologia divulgou uma pesquisa feita em 2018 e concluiu que 77% dos entrevistados já fizeram dieta pelo menos uma vez na vida por conta própria. Infelizmente, o resultado dessas dietas malucas geralmente não são duradouros. O ditado popular, quando a esmola é demais, o santo desconfia, se aplica bem a esse caso. E além de sujeito ao famoso efeito sanfona, quem se aventura às dietas da moda sem procurar acompanhamento médico pode correr sérios riscos. O que elas fazem de fato é restringir determinado nutriente, geralmente essencial ao funcionamento do organismo,
e não resolvem o problema. Esse método promete identificar o que anda sabotando sua relação com a comida e explorar seu potencial para alcançar objetivos. Vamos entender como funciona o coaching aplicado ao emagrecimento. Hoje essa obrigação das pessoas em estar magra, muitas vezes de forma exagerada, de estar perfeito, né? O Instagram, o Facebook, as fotos estão mostrando aí as pessoas cada vez mais magras. Então isso gera uma necessidade nas pessoas de estar buscando uma forma rápida, sem dor e eficiente de emagrecimento. Infelizmente essa receita não funciona. E aí as pessoas apelam para as dietas da moda, né? A dieta da maçã, do ovo, da água, da lua e por aí vai. Mas essas técnicas não funcionam. As pessoas têm um primeiro resultado, esse resultado entra num estado platô, ela para de emagrecer, porque na verdade ela não emagrece, ela perde água nos primeiros momentos, porque você esgota seu estoque de glicogênio, a água vai embora, então você tem uma perda ali de 4, 5 quilos. Isso é água, não é gordura. E aí, na hora de queimar a gordura mesmo, a pessoa acaba desanimando e abandona o processo. Porque é o que eu sempre falo, dieta não funciona. O que funciona é um realinhamento alimentar, um processo de exercício eficiente, geralmente também feito de forma equivocada, de forma errada. O exercício deve ser curto e intenso. Esse negócio de ficar 1 hora na academia, 1h30 na academia da esteira, também não funciona. Então o coach entra exatamente aí. O profissional coach é um profissional que auxilia a pessoa nessa caminhada, nessa busca do emagrecimento. E através das sessões de coach, o coach vai retirando da pessoa o que está sabotando essa pessoa, o que está atrapalhando essa pessoa, e ela mesma buscar o caminho dela e entrar numa linha que realmente funciona no processo de emagrecimento saudável e sustentável. Nós temos um método, nosso método é online. No método, os resultados têm sido extraordinários, surpreendentes. Hoje nós estamos com quase 400 mil inscritos no YouTube e em torno de umas 5 mil pessoas utilizando o método. Então, os feedbacks que eu tenho são sensacionais, exatamente porque o nosso método é um tripé, que eu chamo de triângulo, né? Ele é um processo de coach que ajuda as pessoas nessa sabotagem, né? Nessa ida e volta, desse para-não para, no processo de emagrecimento. Ele tem a parte alimentar, que ensina o que comer, que hora comer, de que forma, e o mais importante no nosso sistema, você pode comer o tanto que você quiser, mas tem que comer os alimentos corretos, alimentos de verdade, né, que eu chamo de alimentos de verdade, não substâncias alimentares, que está espalhado por aí, né, que é pizza, é hambúrguer, é cachorro-quente, é biscoito recheado. Então, e finalmente os exercícios corretos, né, que exercícios curtos, exercícios intensos, que a maior desculpa hoje da pessoa não fazer exercício, eu não tenho tempo. No nosso sistema, são 2 horas de exercício por semana. Então, qualquer pessoa tem condição de tirar 2 horas na semana, e não é 2 horas corrida, né? Meia hora durante 4 dias de fazer isso. Então, o resultado tem sido realmente muito animador. Eu sempre falo no meu método que dieta não funciona. Primeiro que a palavra dieta é uma palavra muito forte, muito negativa. O cérebro interpreta essa palavra de forma negativa. Então, automaticamente você vai rejeitar qualquer processo que tenha a palavra dieta. E ela não funciona também por uma questão clínica. As pessoas geralmente começam o processo de emagrecimento errado, né? Então as pessoas primeiro precisam aprender o que é comida de verdade e o que é substância alimentar. As pessoas às vezes fazem o que no Brasil é muito comum, a contagem de calorias, né? Então, eu vou reduzir, eu consumo ali 3.000 calorias por dia, eu vou reduzir para 2.000 e aí eu vou emagrecer, é uma questão matemática. Num primeiro momento, sim, né? Se você tem uma restrição calórica, você vai ter um emagrecimento. Mas isso não é sustentável a longo prazo. Primeiro que ninguém aguenta ficar comendo pouco.
E segundo, que hoje se sabe que essa questão da contagem de calorias não funciona. Isso já não é usado na Europa há mais de 20 anos, nem nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, infelizmente, muitos profissionais ainda entram nessa linha. Hoje se sabe que disparos hormonais são muito mais efetivos no processo de ganho de peso, de perda de peso, do que a questão alimentar. Então, o ideal é você fazer, através da alimentação, através de exercício, que o seu organismo dispare os hormônios corretos e bloqueie aqueles hormônios, como a insulina, que fazem você engordar. Então, dieta não funciona por isso. A pessoa, às vezes, começa do meio para o final. Você tem que começar começo, meio e fim. Jejum intermitente é outro exemplo. Uma ferramenta sensacional. Ajuda no processo de emagrecimento, mas não é o começo, é o meio. Então, por isso é necessário um método. Você precisa ter um início, um meio, e aí você adquire o hábito, e aí você consegue fazer esse processo sustentável durante muitos e muitos anos. E aí é eficiente. Então as pessoas criam um modelo, criam um ideal de corpo, né, através das mídias sociais, através do Instagram, do Facebook, daquela mulher linda, maravilhosa, zero gordura, né, com aquele corpo perfeito. E os homens também, mas mais as mulheres são mais vaidosas. E aquilo vira uma obsessão. E as pessoas são diferentes. Quais os polimorfismos dessa modelo, dessa mulher? O que é? E outro detalhe, o que ela anda fazendo para ter aquele corpo? Será que é o que eu sempre bato, né, no meu sistema, com as pessoas que me seguem? É para ser saudável. O emagrecimento, ele vem por tabela. Né? O meu programa é um programa para as pessoas se tornarem saudáveis. Invariavelmente, elas emagrecem. Né? Então, é preciso se perguntar, essa pessoa que está aqui, servindo de modelo, o que ela fez para chegar até aqui? E quais as facilidades ou dificuldades genéticas que essa pessoa tem? Eu daria 2 dicas. Primeiro, se inscreve no meu canal, porque lá nós tratamos basicamente dessa questão de dicas para as pessoas ficar mais saudável, né? E, por tabela, a pessoa emagrece. Agora, uma dica de ouro, e eu fiz um vídeo sobre isso, a dica de ouro para quem quer emagrecer de forma saudável, de forma sustentável é: pare de desembalar e comece a descascar. Né? Pare de comer comida industrializada e comece a comer comida natural. Só esse passo você vai começar a emagrecer muito mais rápido do que você imagina. E você, já tentou alguma dieta na vida? Conseguiu perder os quilos indesejados e manter o peso? Vai lá e comenta nas nossas redes sociais. Tem algum tema que você quer ver no Saúde em Dia? Semana que vem tem mais. Tchau!